Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Ionara, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Ionara. Boa noite. Amor e sacrifício. O amor e sacrifício são elementos da mesma finalidade, que nos configura a Cristo. Ele nos amou primeiro e se sacrificou por amor. Existem muitas formas de se conquistar algo que almejamos, mas aquelas que são realmente importantes, difíceis de se alcançar, necessitam de sacrifícios. Por meio da renúncia e do sacrifício, conquista-se o prêmio. Não é diferente quando falamos sobre o amor. Para que realmente se ame como Cristo, exige-se sacrifício. O amor deve ser priorizado e buscado sem descanso, pois é ele que dá o significado ao sacrifício. O amor de Deus facilita a vivência e o oferecimento do sacrifício, mas nunca poderá dispensá-lo. Há uma particularidade no sacrifício, pois quando um jovem se dedica aos estudos para conseguir um lugar em uma boa faculdade, quando a mãe esforça-se para amamentar seu filho ou, até mesmo, quando alguém investe o seu tempo nos cuidados de alguém que está doente, a finalidade desse sacrifício é a felicidade. Ninguém se sacrifica somente pelo sacrifício em si. Isso geraria um sofrimento destruidor. Entretanto, é justo oferecer a Deus os nossos sacrifícios em sinal de nossa adoração, pois, como diz Santo Agostinho, é verdadeiro sacrifício toda ação para se unir a Deus em santa comunhão e poder ser feliz. Então, vamos agora fechar nossos olhos, serenar nosso coração e falar com o Senhor Jesus. Agradecê-lo por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, pela oportunidade de falar o seu evangelho e em seu nome levar palavras de amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Ionara. E já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 29 e 30, o sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Vejamos então, meus queridos irmãos. Quais os fatores que nos causam desmotivação a ponto de não querermos mais viver? Alguns deles: problemas de saúde mental, excesso de dores, depressão e ansiedade são as causas mais comuns, assim como a baixa autoestima, o excesso de estresse e a falta de objetivos e propósitos da vida. Além de fatores externos, como problemas financeiros, dificuldades nos relacionamentos e frustrações no estudo e trabalho, ou em projetos pessoais. Tudo isso contribui para o desânimo, gerando a desmotivação. Tudo isso ocorre por falta de entendimento do processo da vida. Numa palavra, precisamos de Deus em nossa vida. Em Éfesos, capítulo 6, versículo 12, Paulo diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vencer o desânimo é algo que muitas pessoas enfrentam em algum momento da vida. E para superar esse desafio é importante buscar atividades e práticas que ajudem a fortalecer a espiritualidade e a encontrar motivação. Uma boa dica é reservar um tempo para meditação e orações diárias, buscando conexão com algo maior que nos inspire e nos renove as energias. Além disso, buscar o apoio de profissionais, dependendo da nossa situação, de amigos, fazer atividades físicas, praticar algum esporte, sair a caminhar e observar na vida pulsante ao nosso redor, de pessoas, aves, animais, árvores, flores e tantas outras coisas, atestando o amor de Deus por nós. Esta é a orientação espiritual reconfortante que obtemos sempre. Lute e agradeça a Deus pelas dificuldades que nos impulsionam às grandes vitórias. Precisamos mesmo de objetivos claros para sermos felizes. Dificuldades existem, mas se persistirmos, encontraremos a solução para tudo e viveremos bem felizes. Procurar morrer para sair desta situação não é a opção correta. Isso é fuga das dificuldades e quem o faz será responsabilizado pela justiça divina. Busquemos a Deus e sigamos a recomendação de Jesus, que está lá em João, no capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, Irandir, a dor do desânimo, da depressão e da baixa autoestima é avassaladora. Mas a vida sempre oferece a possibilidade de superação e transformação, não é mesmo? A busca por Deus e a fé são pilares de força para muitos. Na passagem de João, capítulo 16, versículo 33, que você citou, Irandir, fala da promessa de paz em Cristo, mesmo em meio às aflições que são inerentes à vida neste mundo. A frase, eu venci o mundo, é um chamado ao ânimo e à esperança, mostrando que é possível transcender as dificuldades. A vida é um presente, uma oportunidade de aprendizado e evolução. Desistir da vida é interromper um processo que tem um propósito maior e sempre lembrar de que a força e a coragem para enfrentar a adversidade vem de Jesus e de Deus. Então, eu também quero falar sobre eu venci o mundo, porque Jesus venceu o mundo quando suportou suas dores, quando foi caluniado. Sim, o Pai permitiu que ele experimentasse todas essas dores. O Pai o fez homem para nos provar que sim, aquilo que chega até nós deve ser suportado e, além disso, aceito com devotamento. Em suas últimas preces antes do martírio, Jesus disse: Pai, afasta de mim este cálice. Mas ele também diz: se for da tua vontade, eu o beberei. Isso está em Mateus, capítulo 26, 39, Marcos, capítulo 14, 36 e Lucas, capítulo 22, 42. É sobre isso que eu falo, fazer preces, pedir luz, forças e ainda assim entender que a vontade dele prevalece. E se chegou até mim, é preciso ter fé e resiliência para suportar com dignidade, como Cristo, vencer o nosso mundo. Então vamos dar continuidade à leitura do Evangelho. Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate. Seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato.
Então, Silvia, aqui nesse parágrafo que você leu, é importante salientar que a intenção é o que conta em nossas ações. Eu estou desgostoso, não aceito tal coisa e quero me livrar disso. Se eu vou me matar ou provocar a minha morte, a intenção é a mesma. Né? A intenção vale para o bem como para o mal. O próprio conceito sobre intenção já diz: é aquilo que se procura alcançar, conscientemente ou não, propósito, desejo, intento. É bem isso, Irandi. A intenção é o atestado de que queremos realizar algo e, dando continuidade à leitura do Evangelho, é ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que, morto, de nada mais lhe serviria. Esse trecho do Evangelho é bem claro, né, Iona? Para se livrar da situação angustiosa que estamos vivendo, necessário é a busca por Deus, pois já sabemos que a vida continua após a morte. Se vamos dormir até o dia do julgamento, ou se aportamos logo em seguida à morte no mundo espiritual, seremos sempre o fruto daquilo que fizemos aqui. Então, de qualquer forma, iremos sofrer as consequências dos nossos atos. Não importa se logo ou quando despertarmos um dia, como algumas religiões professam. Né? Então, o caminho a seguir é procurarmos em Deus a força e o caminho para sairmos do estado de desânimo e dor que estamos vivendo. E se formos com disposição de melhorar nossa vida, não tenhamos dúvida alguma de que conseguiremos em breve tempo sair dessa situação. Deus é Pai e Jesus está de mãos estendidas, nos esperando para nos dar a paz que tanto almejamos, mas depende única e exclusivamente de nós. Né? Irandi, então, a cada trecho lido ele nos mostra que mesmo nos momentos mais difíceis é fundamental buscar a Deus. Ele é o nosso porto seguro. A esperança não é algo fácil, é um esforço contínuo de buscar o bem, de se fortalecer e de confiar que a ajuda divina está disponível para aqueles que a procuram com sinceridade, que é o que você falou, depende de nós. É um chamado à ação, à mudança e, acima de tudo, a fortalecer a nossa fé. Exatamente. Depende de nós. Então, vamos trabalhar ativamente com fé para sairmos dos estados de tédio que por vezes nos envolvem. Jesus nos espera para trabalhar. E dando continuidade à leitura do Evangelho de hoje. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Então, Irandi, não temer a morte aqui não está nos sugerindo viver descuidadamente, se aventurando sem necessidade, se expondo a atos perigosos ou mesmo negligenciando a nossa saúde. O que se quer dizer é que não devemos temer o que nos espera na vida futura, devemos confiar. Talvez para muitas pessoas, até mesmo para nós, espíritas, ainda existe o temor das consequências pelos nossos atos impensados. E mesmo assim, precisamos não temer, confiar na misericórdia divina. Tanto aqui quanto na vida futura, nada é para sempre. Não existe mal que dure eternamente. O único sentimento sem fim é o amor de Deus por todos nós.
Certíssimo, Leonardo. Não existe nada eterno, só o bem, só o amor. Então vamos continuar com a leitura do Evangelho no item 30. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Então, como já foi dito, o suicídio é definido pela intenção premeditada de tirar a própria vida, né? Ou seja, a morte é o objetivo final. Já neste caso, a intenção é salvar a vida de outra pessoa. Podemos dizer que o ato de se sacrificar para salvar outra vida é visto como uma virtude elevada, um exemplo de amor ao próximo em sua forma mais pura, e não como uma violação da lei divina. Então, Silvia, ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida ao próximo, conforme está em João, capítulo 15, versículo 13. Nós assistimos diariamente situações descritas pela ciência. Pessoas que se atiram ao mar para salvar uma pessoa desconhecida, ou um animal que está se afogando em um rio sem se preocupar com a própria vida. Este é um impulso de amor ao semelhante. E tantas situações em que alguém se encontra em perigo e sempre tem uma pessoa atenta para ajudar, socorrer. Em alguns casos, chegam até perder a vida. Aqueles que assim agem fazem por amor aos seus semelhantes, não se importam com o perigo, e Deus os protege. Pois é, Irandir, são atos de bravura e coragem, não é mesmo? Bom, então agora nós vamos ler o último parágrafo do Evangelho, no item o sacrifício da própria vida. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode, muitas vezes, dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. E, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o voto fatal. Então, Silvia, colocar a própria vida em risco por caridade, amor ao próximo e fé na providência divina não é considerado suicídio. Quando realizamos um ato extremo que ameace a continuidade da nossa vida terrena, sem considerar nossas próprias dores ou esperar recompensas, e o fazemos única e exclusivamente por amor e fé, não seremos considerados suicidas. Afinal, a possibilidade de nossa morte pode não se concretizar. Quem sabe mais sobre a vida e morte do que o Pai que está no céu? É aí que a verdade, a fé, a abnegação e a pureza do nosso coração serão avaliadas. Se for merecido e se for da vontade divina, continuaremos nossa jornada aqui, para que se cumpra tudo o que nos foi programado. Podemos continuar aqui se ainda houver méritos ou tarefas a cumprir, para que possamos continuar nossa jornada evolutiva. Exato, Leonardo. Como eu disse anteriormente, é um ato de muita coragem e devotamento ao próximo. E você disse muito bem, não temendo as consequências, nos atiramos à ação por amor. E quem assim age tem a proteção divina. Só Deus nos livrará da morte, se assim for de sua vontade. E veremos que na maioria das vezes isso acontece. Porque quem age por amor não pensa em si, e sim no outro. Não há tempo para avaliar a situação se eu vou morrer ou não.
simplesmente atira essa ação e faz o que tem que ser feito. E deixa a Deus a sua proteção. Não devemos nunca temer entre auxiliar o próximo ou ficar olhando. Nós temos que reverenciar os bombeiros, que enfrentam o perigo todos os dias salvando vidas. Hoje, o que vemos é muito triste. Um se atira para salvar e dezenas ficam filmando para depois postar nas suas redes sociais. Deveriam todos formar uma corrente para ajudar. Ninguém precisa ver o que fazer, apenas vamos nos sacrificar pelo nosso próximo, porque na grande maioria das vezes não corremos risco nenhum de morrer, e sim de viver cada vez melhor praticando a caridade por amor. Bem, meus queridos irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho e ele foi muito esclarecedor. Eu vou pedir à nossa irmã Silvia que faça a prece final e a fluidificação das águas. Mestre amado, obrigado por mais esse Evangelho realizado. Que o Senhor possa iluminar e proteger os nossos lares. E pedimos aos amigos espirituais para fluidificar as nossas águas. Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Silvia. E agradecemos a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal Mário Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para a sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.